E aí, salve pessoal, salve a todos os praticantes de NoFap espalhados pelo Brasil e pelo mundo todo. Esse é o nosso episódio de número 87 e eu vou dar uma dica para vocês. Sempre que vocês estiverem em um local onde existe terra, chão, grama, tire imediatamente o seu sapato e o seu chinelo e se conecte à energia da terra, íons negativos, que desinflama todo o teu corpo, te conecta com a natureza e te traz a frequência vibracional em estado de relaxamento. O dia está bastante nublado hoje, mas contemplem essa vista gloriosa e prazerosa. E é assim que nós iniciamos hoje o nosso episódio de número 87. E hoje eu quero falar sobre o livro oculto que eu li em 2020, que simplesmente fez com que eu decidisse praticar a retenção seminal. Em 2020 eu comecei a praticar NoFap no dia 26 de agosto de 2020. E uma coisa que foi muito interessante é que eu comecei a praticar e eu já tive a vontade e o desejo de compartilhar os benefícios que eu estava tendo. 2020, cenário apocalíptico, pessoas morrendo, pessoas doentes e tudo mais. 2020, pandemia geral, e eu simplesmente me vi drenado, completamente sem energia. Eu muitas vezes me culpava porque eu acreditava que eu estava procrastinando. Eu acreditava que eu procrastinava, que eu não realizava as coisas por falta de vontade, por preguiça, até que eu descobri que na realidade não era procrastinação, era falta de energia. O teu cérebro, ele tem um sistema totalmente inteligente, você precisa entender isso, e quando você entender isso, muitas coisas começam a mudar. Teu cérebro, ele precisa administrar toda a energia que está no teu corpo. Então imagina que você tem esse nível aqui de energia vital, energia sexual, que é a mesma coisa dentro de você. Teu cérebro, ele sabe que ele tem um estoque grande de energia para trabalhar. Automaticamente ele te coloca numa posição de realizar coisas, porque a energia está sobrando. Se você está com a sua energia vital, sua energia sexual baixa, teu cérebro, ele é um grande administrador. Imagina que teu corpo é uma empresa e essa energia ele precisa administrar. Se a tua energia sexual está baixa, ele simplesmente vai entrar no modo economia de bateria para que a sua energia faça com que você chegue até o final do dia. Muitas vezes no formato zumbi, mas você chega vivo até o final do dia. Então, o teu corpo, ele vai administrar a quantidade de energia que tem dentro de você. E em 2020, num cenário apocalíptico, eu simplesmente não saía da minha casa. Vivia trancado e sem energia até que eu descobri a prática do NoFap. E aí eu comecei a entender que na realidade eu não estava procrastinando, eu estava no modo economia de bateria. O meu cérebro, para me manter vivo durante todo esse processo de sobrevivência, ele precisou baixar os níveis de energia e trabalhar com a energia que eu tinha. Por quê? Porque a rota de fuga que estava jogando a minha energia para fora era a pornografia e a masturbação. E aí em 2020 comecei a praticar NoFap e eu comecei a ensinar os benefícios que eu estava tendo dentro de uma comunidade que tinha lá no Facebook. E eu comecei a postar. Terceiro dia e eu estou sentindo isso. E a galera começou a comentar. Quarto dia estou sentindo isso. Quando eu cheguei nos 30 dias, apareceu um jovem, um rapaz chamado Vinícius Oliveira. Vinícius Andrade. Apareceu um cara chamado Vinícius Andrade e ele simplesmente me chamou no direct, lá no Messenger na época, e ele disse: cara, eu tenho um livro para passar para você. E aí faz totalmente sentido. Tem uma frase antiga que diz assim: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. É por isso que um vídeo como esse você precisa ficar até o final. Por quê? Porque é o próprio Deus entendendo que você está galgando níveis e que você está se aprofundando e chegou a hora de um mestre aparecer. Quando eu falo mestre, não refiro a mim, refiro ao conhecimento chegando para você. Então quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. O discípulo é você, está pronto, a informação, mestre, está chegando para você. E aí ele falou: cara, eu tenho um livro para passar para você, esse livro é muito interessante, vai te ajudar, cara. E até então eu nunca tinha ouvido falar sobre a retenção seminal em si de uma forma extremamente profunda. E aí esse cara, obviamente eu passei meu WhatsApp para ele, a gente trocou algumas ideias, algumas informações, e ele simplesmente me passou um livro chamado A Prática do Brahmachari. A Prática do Brahmachari.
E quando eu comecei a ler esse livro foi como se um novo universo se descortinasse na minha frente e eu comecei a ter acesso a informações que eu tanto quis buscar, mas eu nunca consegui encontrar. E essa informação veio até mim. E essa informação agora está vindo até você da mesma forma que ela chegou até mim. Eu comecei a devorar esse livro, 2020, não podia sair de casa e eu comecei a ler, adoidado. E eu lembro que eu li esse livro em cerca de 15 dias, eu li ele inteiro e depois eu comecei a ler ele de novo justamente para entender muitas coisas. E hoje eu quero compartilhar com vocês informações preciosas que esse livro transformou a minha vida e acredito que vai ajudar bastante vocês. Fiquem até o final. Eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo 2% para eu saber que você está aqui presente. Inclusive já falaram até mesmo que eu estou utilizando impulsionador de comentários justamente porque a galera dos 2% está vindo em peso e vamos provar para eles que nós não somos robôs. 2%, comente aí embaixo e eu vou saber que você está aqui nesse vídeo. Senhores, a prática do Brahmachari. Eu quero explicar para vocês primeiro o que é esse conceito Brahmachari. A prática do Brahmachari é uma prática extremamente preciosa lá na cultura da Índia. Eles simplesmente passam esse conhecimento para as crianças e adolescentes. Inclusive o livro A Prática do Brahmachari, ele vai tratar justamente para um jovem que está começando a cuidar da sua energia sexual. E o livro é fora do comum. É fora do comum, não tem como eu explicar especificamente como que funciona da forma literal, mas eu vou tentar passar para você os insights mais profundos que eu obtive com esse livro. Alguns ensinamentos poderosos que vai transformar a sua vida. Então, praticamente, o que é o Brahmacharya? A palavra vem do sânscrito Brahma, que significa o absoluto. Olha que loucura. A verdade suprema. Então, Brahma significa o absoluto, a verdade suprema. Charya significa conduta ou modo de vida. Resumindo para vocês, Brahmacharya significa a conduta que leva ao divino. É um estado mental, corporal, é um estado vibracional, é um estado de mentalidade que te conecta ao divino ou que te torna algo próximo do divino, que te leva ao divino. Isso é algo muito interessante porque a prática da retenção seminal, ela realmente vai trabalhar com o seu estado físico e espiritual. Não é à toa que quando você começa a praticar NoFap, seja Hard Mode, seja Ace Mode, seja Monk Mode, eles praticamente te levam a um estado de espiritualidade muito maior. Você vai querer se conectar com as coisas de Deus, porque é a prática que te leva ao absoluto, ao divino. Então isso seria a prática do Brahmacharya. E uma coisa extremamente interessante é que, diferente do que muita gente pensa, a prática do Brahmacharya não é repressão. Não é você reprimir ou suprimir a sua energia sexual. Energia sexual, fonte de vida eterna. O fluido, a força divina, a força cósmica, criadora que tem dentro de você. Alguns vão chamar de Espírito Santo, outros vão chamar de poder do subconsciente, outros vão chamar de poder de Shiva. Dependendo de cada cultura, cada religião, todos vão olhar para a energia sexual de uma forma extremamente divina. Ela é sagrada. Isso é algo extremamente interessante e você precisa entender. Homens lá do passado já sabiam disso. Isso começa na cultura egípcia, começa com os essênios, maias, incas, astecas. Todos eles, de forma muitas vezes intuitiva e divina, cultivavam a energia sexual. E você tem acesso a essa informação no ano de 2025, através desse vídeo. Então não é sobre suprimir e reprimir o desejo, mas é você saber domar esse desejo e ao mesmo tempo canalizá-lo. Pegar essa energia e fazer com que ela se transforme em algo criativo. É canalizar a energia sexual para a mente, para o espírito e para a criação. Olha que interessante. Os antigos yogis acreditavam que essa energia é a mais poderosa que o ser humano possui. Os antigos yogis. Então, para aqueles que falam que a prática do NoFap, a prática da retenção seminal é uma moda, pelo amor de Deus, isso é cultura ancestral. Há muito tempo, homens bem mais sábios do que nós, extremamente conectados com a natureza, conectados com a eternidade, já sabiam que a energia sexual é a energia mais poderosa que permeia todo ser humano. O mesmo fluido que cria a vida pode ser convertido em poder criativo, intelectual e espiritual. Tudo isso aqui são pontos chaves que eu separei do livro para vocês.
Agora, comparando com outras culturas, e aqui é interessante porque talvez você vai dizer, Crispim, nós estamos aqui na cultura ocidental e aqui o cristianismo é o que reina, inclusive eu sou cristão. Então, Crispim, como que você traz conhecimentos falando de Shiva, falando de Buda, quando na realidade eu sou um cristão? Não tem problema. Vou comparar e mostrar para você que a energia sexual, independentemente da cultura, ela tem o mesmo significado. E isso é loucura. O mais interessante é que Brahmacharya não é uma exclusividade da Índia, embora essa prática tenha tido esse nome lá, a cultura de cultivar a energia sexual não existiu e não existe só lá. Essa sabedoria aparece em várias tradições com nomes diferentes. E aqui vem o pulo do gato. No cristianismo, Jesus fala em purificar o coração para ver a Deus. Jesus, andando no meio de seus discípulos, trouxe um ensinamento extremamente interessante. Os olhos é a candeia do corpo. Os olhos é o que ilumina. A candeia era um tipo de vela. Era como se fosse como que chama o nome? Não é um abajur. Aquele negocinho que geralmente coloca óleo e a pessoa leva. Lamparina. Os olhos é a lamparina do corpo. Então é pelos olhos aonde entra a luz. Aí ele vai dizer, se os teus olhos forem luz, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem trevas, todo o teu corpo estará em trevas, e quão grandes trevas estarão. Então significa que os olhos é a janela da alma. Então Jesus ele falava para você purificar o coração para ver a Deus. Jesus dizia, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque deles procede as fontes da vida. O coração é uma bomba eletromagnética que se conecta com o divino, não é simplesmente um coração que está pulsando sangue. Tira isso da sua cabeça, isso foi ensinado para a gente na escola. Mas o teu coração é uma bomba eletromagnética e é ele que conecta a nível almático com o Criador. Então se você purifica o teu coração, você se conecta e se achega a Deus. Com esse estado, isso é Brahmacharya, isso é você se tornar absoluto com Deus. Nos monges beneditinos existe o voto de castidade, o homem se torna casto. Mas o propósito é o mesmo, guardar a energia sexual e elevá-la. Então eles tentam atingir um estado de vibração e de conexão e de pureza extremamente grande através da retenção seminal. É por isso que você muitas vezes vai ver os monges tibetanos lá no monte, nas montanhas do Himalaia, em estado de iluminação, de conexão profunda, no estado de meditação que transcende o tempo, tudo isso utilizando a energia sexual e canalizando ela para se conectar com Deus. Na Grécia Antiga, os pitagóricos e estoicos também praticavam continência sexual para manter a clareza mental e a força moral. Então que prática é essa? Que nos traz a grandeza da vida e a conexão com Deus, que aumenta a nossa capacidade cognitiva a níveis extremamente elevados, que aumenta o nosso estado físico e de resistência, até mesmo desconhecido pela ciência, que nos conecta com o tudo, que nos conecta com outras pessoas, que nos traz algo chamado magnetismo pessoal. Quantos e quantos gurus não tentam vender para vocês cursos de magnetismo pessoal, de comportamento, de linguagem corporal, de conseguir conquistar mulheres, quando na verdade tudo que você precisa é de energia sexual, energia vital canalizada, e ela sim te traz magnetismo pessoal. Que poder é esse? Poder da energia sexual, Brahmacharya. E até em tradições africanas e xamânicas, o iniciado abstinha-se de prazer carnal antes de rituais sagrados para não quebrar a sua energia. Uau! Iniciados, antes de praticar rituais, eles precisavam estar em continência, retendo o teu sêmen para não quebrar a sua energia. Quebrar a energia? Quebrar a energia é exatamente isso. Quando você ejacula, você quebra a sua energia. Não é à toa que eu sempre falo para vocês, mesmo você que é casado, você sabe, depois que você ejacula, você cai o teu rendimento. É por isso que você vira para o lado e dorme. Por isso que você simplesmente acorda no outro dia extremamente cansado. É por isso que você dorme enquanto tua mulher ainda quer sexo. Por quê? Porque ela não chegou no ápice, você já chegou. Simplesmente perdeu o sêmen. Então quando você consegue reter esse sêmen e transmutá-lo, você simplesmente consegue atingir o ápice da sua energia. Essa energia não vai estar
quebrada, o maior foco seu até o final desse ano agora, terminar dezembro, é terminar com a energia inteira, aumentando gradativamente cada vez mais. E aí você inicia o ano de 2026 simplesmente como um novo homem, um praticante de Brahmacharya. Então, em todas as culturas há uma verdade comum: a energia sexual é sagrada, ela pode criar ou destruir, depende de quem a controla. E agora eu faço uma pergunta que quebra a Matrix. Diante da sua energia sexual, da sua energia vital, quem está controlando-a? É a Matrix, com esse sistema de pornografia, ou é você que está dominando esse impulso sexual e simplesmente transcendendo, buscando uma conexão totalmente grandiosa com Deus e com o Espírito Santo? Depende de quem a controla. E aí eu separei um outro trecho aqui interessante do livro, que diz assim: o valor do sêmen. Olha para vocês verem que loucura que chega nisso aqui. Meus queridos irmãos, aspas, a energia vital, o verida, que sustenta a sua vida, que é o prana dos pranas, que brilha em seus olhos brilhantes, que irradia em suas faces radiantes, é um grande tesouro para vocês. Lembrem-se disso. Verida é a quinta essência do sangue. Uma gota de sêmen é fabricada a partir de 40 gotas de sangue. Não é uma ejaculação inteira, é uma gota de sêmen. Uma mini gota de sêmen equivale a 40 gotas de sangue. Algumas outras crenças um pouco mais profundas da Índia também acreditam que equivale a 80 gotas de sangue. Então sêmen significa sangue. E sangue é o quê? Vida. Então o teu sêmen é uma energia vital, é um processo sanguíneo que se converteu em vitaminas, minerais, nutrientes para gerar uma nova vida. Que mágica é essa que você carrega dentro de você? Capaz de te transformar em um outro homem. 40 gotas de sangue. E aí aqui eu não separei esse texto aqui especificamente, mas no livro ele vai dizer: é por isso que hoje na sociedade nós olhamos para os jovens e todos estão pálidos, sem semblante, sem cor na pele, totalmente sem energia, com os olhos fundos. Por quê? Porque estão perdendo sangue. Vocês sabem que se pessoas perdem o sangue, elas perdem a vitalidade, chegando ao ponto de poder ter problemas físicos, mentais, espirituais e até mesmo levar à morte. Provavelmente vocês já viram vários documentários e até mesmo reportagens de que homens morreram após se masturbar. Perda de energia vital, perda de sangue. Se uma gota de sêmen contém 40 gotas de sangue, imagine uma ejaculação inteira. Imagine várias ejaculações durante o dia. Imagine ejaculações diárias a longo prazo. Aí ele vai dizer algo extremamente glorioso. Aí ele completa dizendo: observem aqui o quão valioso é esse fluido. Uma árvore extrai essência ou rasa, que é a essência da terra. Então essa árvore, ela extrai a essência da terra. Essa essência circula por todos os seus caules, ramos, folhas, flores e frutos. As cores brilhantes das árvores e a vida nas folhas e os frutos se devem a essa rasa, essa essência que a árvore pega da terra. Aí ele vai dizer: da mesma forma, o verida, que é a sua energia sexual, que é o seu fluido vital, produzido pelas células do testículo, a partir do sangue, dá cor e vitalidade ao corpo, à alma e ao espírito, aos seus órgãos, a todo o seu sistema imunológico e a toda a sua sabedoria e conhecimento. Imagina eu em 2020 lendo um livro desse aqui com 30 dias de NoFap, eu falei: meu Deus, eu descobri um outro mundo, eu descobri o universo, eu descobri os segredos do universo. Eu imagino quando outros sábios, quando tinham algum tipo de conhecimento e comemoravam dizendo: uau, eu descobri uma nova fórmula. Essa foi a minha sensação. E é isso que eu quero passar, essa mesma energia para você entender agora. Como se fosse um eureka, literalmente. Partindo do ponto da neurociência, está no livro.
Hoje a neurociência confirma o que os homens antigos já sabiam. Quando o homem se entrega ao prazer desenfreado, ele vicia o cérebro em dopamina rápida, perde foco, motivação e propósito. Mas quando pratica retenção, autodisciplina, o corpo recalibra e recalibra os níveis hormonais, a testosterona sobe e a mente volta a buscar os desafios reais. Ou seja, a biologia moderna comprova a sabedoria ancestral. Vai ter pessoas que vão assistir esse vídeo aqui em 2029, 2030 e vai dizer, caramba, por que em 2025 eu não descobri esse segredo e não comecei a praticar? Efeitos práticos que eu comecei a sentir depois que eu comecei a praticar a retenção seminal, depois que eu li esse livro. Um novo mundo se descortinou diante dos meus olhos. Se vocês olharem os episódios anteriores, vocês vão ver como que era a minha fisionomia, a minha aparência. Pesando 67 quilos, tendo 1,80 m de altura. Como que o meu corpo simplesmente começou a ter ganho de massa muscular, a minha pele começou a ter cor, brilho nos meus olhos, minha barba ficou mais bonita, meu corpo ficou mais robusto. Tem até mesmo um vídeo que eu fiz um comparativo, dá uma pesquisada, volte aí nos episódios anteriores. O primeiro vídeo que eu gravei quando eu estava com 30 dias de NoFap, a aparência, a voz, a tonalidade, a confiança ainda estava começando a se elevar. E vocês vão entender que é um processo gradativo, quanto mais você retém e transmuta, mais uma nova personalidade, uma nova skin é desbloqueada dentro desse grande jogo que a Matrix colocou. Benefícios milagrosos como capacidade cognitiva, capacidade de absorção, retenção de memória, força física, energia vital, entusiasmo pela vida, magnetismo pessoal, perda da vergonha, facilidade de comunicação, voz mais grossa. Todos esses benefícios eu comecei a experienciar depois que eu comecei a reter essa energia sexual e comecei a transmutá-la. E aí eu percebi que era como se algo estivesse sendo recarregado dia após dia diante de mim. Era essa retenção e essa reabsorção que o corpo faz. E aí eu percebi que o Brahmacharya não é só uma prática espiritual, mas é uma prática física e intelectual. É um escudo contra a Matrix. Se quer vencer a Matrix, todo esse sistema, essa programação que colocaram dentro de você, que faz você drenar a sua energia a cada tédio, a cada oscilação diante da sua emoção que você tem, comece a praticar Brahmacharya. Comece a reter o seu sêmen, comece a praticar NoFap, comece a praticar retenção seminal. O NoFap, ele basicamente é a versão moderna da prática do Brahmacharya. Mas você simplesmente não deve parar de assistir pornografia e de se masturbar. Você precisa transmutar essa energia. Simplesmente reter e não canalizar é como uma Ferrari, um carro de corrida sem direção. Você vai bater esse carro. É uma energia totalmente poderosa, da qual ela não faz distinção do que deve criar. Ela cria onde está a sua mente, onde está a aplicação da sua energia. Uou! Simplesmente sensacional. Senhores, esse livro me fez entender que o homem que domina a sua energia sexual domina o seu próprio destino. Enquanto muitos desperdiçam em poder buscar o prazer, o praticante do Brahmacharya acumula essa energia e constrói impérios, primeiro dentro de si e depois para fora. Só existe um único caminho, o caminho da retenção e da abstenção. Fuja da pornografia e fuja da masturbação. Procure o seu crescimento. E aí essa energia poderosa vai te fazer conectar com Deus. Se você chegou até o final desse vídeo, saiba que esse livro transformou a minha vida. Vou deixar ele nos comentários aí para quem quiser adquirir A Prática do Brahmacharya. Um livro oculto que simplesmente transforma a vida de vocês. Se você chegou até o final, você sabe que essa energia te conecta com Deus. Então a palavra-chave desse vídeo é: eu estou conectado com Deus. E eu vou saber que você é um praticante de Brahmacharya. Senhores, não existe outro caminho, qualquer outro caminho é supérfluo e vai drenar a sua energia. Busque o controle da sua energia sexual. Eu fico por aqui.